Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Estamos e amado. reunidos nesse domingo 23º do tempo comum para celebrar o mistério maior da nossa fé, a Santa Eucaristia, onde nós somos alimentados pelo Senhor na Eucaristia e na Palavra, alimentos que são tão necessários para a nossa vida espiritual, que nos dá fortaleza e ânimo para continuar vivendo na fidelidade daquilo que Deus pede de nós. A cada domingo, ao celebrarmos a Eucaristia, o Senhor nos dá a sua palavra e Ele atualiza essa palavra em nossa vida. E nós precisamos acolhê-la como alimento eficaz para o nosso caminhar. E nós atualizamos essa palavra na nossa história. A cada domingo, a palavra de Deus traz orientações que são tão importantes para a nossa vida. E se nós tivermos o cuidado de aplicar essas orientações, nós vamos crescendo cada vez mais no Senhor, na vontade do Senhor. Nesse domingo, 23º do tempo comum, a palavra de Deus traz um tema que é muito importante. E que tema é esse? É o tema da relação que nós devemos ter uns com os outros. É a responsabilidade que eu tenho também na vida do outro. As leituras que nós escutamos nesse domingo nos ajuda a compreender isso de uma maneira muito clara. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E a palavra hoje é muito clara quando nos coloca na condição de sentinelas. Nós escutávamos a primeira leitura do profeta Ezequiel, o profeta da esperança, e é exatamente assim que Deus trata o profeta. Mas quando ele fala ao profeta, ele também está falando conosco, ele está atualizando em nós a mesma palavra. E Deus diz para Ezequiel hoje na primeira leitura: eu te coloco como sentinela à frente do meu povo. Então, nós vamos entendendo com isso que é a mesma dinâmica que vai se dando em nossa vida. Deus nos coloca como sentinelas na vida, de um para com o outro. Nós somos sentinelas uns dos outros. Mas o que é mesmo a sentinela? É aquele que de fato vigia e que se preocupa. É aquele que quando todos dormem, ele está em vigilância. E isso é importante, a palavra de Deus vai nos fazendo compreender, porque aí nós vamos entendendo qual é a dinâmica de Deus para a nossa vida. A ideia de que nós não devemos nos importar ou nós não temos uma participação importante na vida do outro, não é verdade.
A palavra sempre nos coloca na condição de responsabilidades. E como é bom nós entendermos isso, porque nós vamos nos ajudando no crescimento da nossa vida. E hoje, na primeira leitura, Deus diz ao profeta Ezequiel: eu te coloco como sentinela, então tudo aquilo que eu colocar em tua boca, a minha palavra colocada em tua boca, ela deve ser dita e não deves negligenciar de forma nenhuma. E aí Deus orienta o profeta dizendo, né, se o ímpio cair por falta da orientação, tu terás de dar conta, né, da perdição desse ímpio. E meus irmãos e irmãs, como é bom poder escutar essa palavra, porque de fato nós somos responsáveis sim pelo crescimento ou não crescimento uns dos outros. E nós temos uma responsabilidade também nas experiências de dores e fracassos do outro, quando nós não exercemos essa missão, quando nós não somos sentinelas na vida do outro. Quando nós não nos sentimos responsáveis também de orientar e de conduzir a vida do outro. É esse o assunto que a palavra de Deus nos traz nesse domingo, o 23º do tempo comum. E nós devemos abrir o coração e acolher essa palavra com muita generosidade e dizendo de maneira muito clara: você é sempre responsável pelo outro, né? Dentro da dinâmica cristã, é exatamente isso que Jesus nos fala. A postura do cristão é sempre uma postura de responsabilidade para com o outro. Por isso, na espiritualidade cristã se fala tanto de amor. E a dimensão do amor, ela está voltada exatamente para a responsabilidade que eu tenho também na relação com o outro. Na comunidade cristã, a espiritualidade que se volta para a dinâmica do amor vai muito mais além do que um sentimento. Amor na comunidade cristã não é apenas sentimento. Amor na comunidade cristã é responsabilidade. Paulo trata hoje, na segunda leitura, como caridade. A dimensão do amor na comunidade cristã, ela não é apenas um sentimento que eu cultivo em relação ao outro, mas é uma responsabilidade que eu trago em relação ao outro. Então, quando eu aprendo a amar, eu me sinto responsável pelo outro. Eu fujo dessa condição de sentimento e eu exerço verdadeiramente a dimensão do amor na relação com o outro. E essa dinâmica e essa relação, ela precisa ser feita com responsabilidade. Por isso que Jesus hoje no Evangelho nos fala da importância, né, de entender o amor dentro mesmo dessa correção fraterna. Isso é amor. Quando eu sou capaz de olhar para o outro e perceber que o outro está se desviando do caminho, quando eu percebo que o outro está caindo no precipício, eu preciso exercer a dinâmica e a dimensão do amor para com ele. A nossa missão é sempre olhar, é sempre orientar o outro a desviar-se daquilo que pode prejudicar completamente a sua vida. E quando isso não acontece, nós também carregamos a culpa, nós também trazemos dentro de nós essa culpa, por não ter exercido a nossa missão. Então todo cristão por natureza, ele tem uma missão, é a missão de ser sentinela na vida do outro. É muito claro hoje, quando nós escutamos na palavra de Deus, qual é a minha missão em relação ao outro? É ser sentinela. E quando eu perceber que o outro precisa mesmo de ajuda, quando eu perceber que o outro precisa de orientação, porque ele vai se perdendo no caminho, a minha missão é sempre essa, é corrigir, é exortar e é apontar caminhos, né? É abrir caminhos. E essa é nossa missão, essa é nossa responsabilidade. Por isso que é tão importante que nós compreendamos o verdadeiro sentido na espiritualidade, o verdadeiro sentido do amor na espiritualidade cristã, para que nós não transformemos o amor num sentimento. E por causa, muitas vezes, de entender o amor na dimensão do sentimento, nós não somos responsáveis pelo outro. Nós acabamos não exercendo a nossa missão de sentinelas. E muitas vezes, nós deixamos o outro cair porque nós não queremos nos comprometer. Nós não queremos nos comprometer com ele, porque muitas vezes nós não queremos perder a amizade.
a dimensão do amor na comunidade cristã, não tem medo de perder. E não é exatamente isso que a dimensão cristã aponta para o amor. O amor deve ser sempre exercido na responsabilidade. Por isso que Jesus hoje fala para os discípulos qual é o caminho, né, da vivência na relação com o outro, né? E quando Jesus vai falando isso, ele vai nos dando a orientação de como deve ser de fato o nosso caminho, como nós devemos verdadeiramente nos relacionar uns com os outros. E nunca devemos ter medo. Nós temos de fato essa grande missão de ajudar uns aos outros a entrar no verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor. E agora, essa missão ela deve ser exercida, e ela deve ser exercida com verdade. Se o outro vai acolher, se o outro vai aceitar a nossa orientação, essa não deve ser a nossa preocupação. Eu não devo me preocupar se o outro vai aceitar, se o outro vai me rejeitar, se o outro vai me acolher. Não, eu não devo me preocupar com isso. Eu devo exercer a minha missão. A responsabilidade é dele. A responsabilidade das escolhas é de cada um. Mas nós não devemos negligenciar a nossa responsabilidade de orientação, de condução e de exortação. Agora, cada um faz, né, as suas escolhas devido à sua consciência. Como o Senhor fala hoje para o profeta Ezequiel: olha, se tu negligenciares a tua missão de dizer para o povo aquilo que eu coloquei no teu coração, tu prestarás contas de não ter feito isso. Mas se tu fizeres e o outro não te escutar, aí o problema é dele, a responsabilidade é dele. Mas a nossa missão, ela deve ser cumprida sempre. Então, nunca tenha medo, né, de exercer essa missão de sentinela na relação com o outro, quando perceberes que ele está se encaminhando para onde não deves ir. E é isso que a palavra de Deus nos fala hoje, de uma maneira muito clara e de uma maneira muito direta, né? Tomar ciência da verdadeira missão como homens e mulheres no exercício da nossa fé. Se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo a nossa verdadeira missão. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos dê essa graça de exercer com responsabilidade a dimensão do amor cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.